Boa noite, Célia. Celso, Corintiano Sapo-san. Pessoal do time aí entrando, do timão. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Elisa, tudo bem? Hoje nós continuaremos o tema planejamento. Até fiz uma postagem hoje. Estava sentado com o maridão fazendo planejamento. Boa noite, tudo bem? Gente, que felicidade, estamos aí chegando em 30 pessoas. Obrigado você que está aí do outro lado. E eu gostaria, Celso, Elisa, se vocês estiverem escutando bem, se o áudio estiver bom, manda um joinha para mim, por favor. Se o áudio estiver bom, manda um joinha para mim continuar. Gente, novamente, para quem está chegando agora, uma boa noite e que juntos possamos aprender. Eu tenho uma gratidão enorme ao Portal Me por essa oportunidade e a todos vocês que estão aí do outro lado e podemos aí bater um papo sem estar perto. Como assim? O comentário de vocês, eu posso estar vendo o comentário de vocês e assim, quando possível, está respondendo. Bom, a Elisa disse que o áudio está ótimo, então eu vou continuar. Se caso vocês tiverem dificuldade com o áudio, me avise, tá bom? E vamos lá, a nossa terceira live de planejamento. Sim, mas por que tanta live? Boa noite, Isabel, saudades de você, tudo bem? Manda um abraço pro Marcelo. Por que tanta live sobre planejamento? Boa noite, Érica, tudo bem? Gente, compartilha essa live aí para que mais pessoas possam estar junto conosco nesse debate, falando de um tema que parece ser fácil, porque planejar basta sentar, ter um notebook aqui, colocar o que quer fazer. Não gosta de notebook? Vai no papel, na agenda, né? Até no papel de pão nós podemos fazer o planejamento. Mas não é só colocar no papel. É importante? Sim, mas também é importante nós traçarmos as ações. O que nós vamos fazer para conseguirmos chegar lá? E isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Boa noite, Vivi, tudo bem? Obrigada por estar aqui assistindo, obrigada por estar participando, né? E vamos lá falar de planejamento. Bom, eu acredito que a maioria de vocês que estejam aí são pessoas que já esteve nas lives passadas, onde nós estamos falando que planejar sobre as finanças não é tão simples. Por quê? Depende da fase que nós estamos, né? Então nós temos a fase quando somos bem jovens, como podemos fazer quando estamos na fase de amadurecimento e na fase de já mais madurinho, né? Como nós podemos fazer e como temos que agir. Por quê? Porque quem tem 10, 20 anos tem muito mais tempo, pode errar muito mais e aplicando muito menos, investindo muito menos com os juros compostos, lá na frente ela vai ter uma aposentadoria muito legal. Mas, às vezes, quando a gente acaba não fazendo esse planejamento, então, se eu tenho menos tempo, o que fazer? O que eu falo sempre, antes tarde do que nunca. Boa noite, Rosana, tudo bem? Rosana, hoje estamos falando de planejamento, né? E como eu planejo a vida financeira? Bom, como a maioria de vocês sabe, eu cheguei no Japão, casadinha, de nova, com o marido, e eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Meu sonho era de ter uma casa própria, fazer uma faculdade, comprar um carro, tirar uma carteira de motorista e abrir um negócio próprio. Isso aí 30 anos atrás, né? 28, 29 anos atrás, tá, né? Só que quando a gente vem para o Japão, quando a gente sai do Brasil, muitas vezes o nosso foco faz uma mudança. Boa noite, Renata, tudo bem com você? A Renata Fujimoto, que eu conheci ainda criança, né, Renata?
Alessandra Nunes também, boa noite. E aí, o que acontece? Então, o tema de hoje é como eu planejo. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que eu planejei e quais foram as mudanças que tiveram no percurso aí da vida. Porque eu acredito que se você planejar e acontecer tudo certinho, já está errado. Por quê? Alguma coisa precisa sair fora da linha e você correr para você conseguir fazer essas mudanças. Por quê? Tudo que a gente planejou nem sempre acontece 100% como nós planejamos. Por exemplo, quem planejou passear esse ano no Brasil? Teve tantas pessoas que planejaram passar o feriado de maio, feriado de agosto ou mesmo de dezembro no Brasil. Então, esses planos estão precisando ser refeitos, né? Muitas pessoas que estavam até com a viagem paga, a empresa cancelou o voo, reembolsou, né? A passagem e vai ter que fazer novos planos. Então, isso que eu digo, que montamos planos, mas nem sempre ele acontece 100%. E tá tudo certo. O importante é nós sabermos fazer novamente o plano e continuarmos a vida feliz, né? Com equilíbrio, que é muito importante. Então, mais uma vez, como eu faço o planejamento? Falei para vocês que quando eu cheguei no Japão, então eu tinha um planejamento de fazer assim assado e voltar ao Brasil. Então, a minha primeira vez, eu fiquei 5 anos no Japão e eu voltei ao Brasil. Eu morei no Brasil 5 anos e mudei os planos novamente. O plano era ficar lá para sempre, mas eu mudei os planos novamente e eu voltei ao Japão, com a intenção de ficar mais um pouquinho e voltar. Porém, esse segundo plano não aconteceu. Por quê? Nós mudamos de ideia e resolvemos viver no Japão. Então, viver é você saber quando você acorda aonde você está e querer estar aonde você acordou. Porque se você acorda todos os dias chorando e pensando que você gostaria de estar num outro lugar, isso aí não seria uma vida plena. Então, se você está no Japão e você está feliz, mesmo que tenha planos de ir embora, vamos curtir esse período nosso aqui no Japão, já que o dia de amanhã não nos pertence. Então, como que eu planejo? Ok, como eu falei para vocês agora há pouquinho, eu fiz um planejamento que mudou. Fui ao Brasil, voltei ao Japão, fiz um planejamento para voltar, mudou novamente. Agora, o importante é, o que eu falei agora há pouco, equilíbrio. É ter equilíbrio, ter felicidade, família, saúde, dinheiro, o lado profissional. Então, se você consegue ter um equilíbrio, ok, seu planejamento está caminhando, por mais que tenha mudanças no planejamento. Então, o que eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado da telinha, você já fez o seu planejamento? Se não fez, pegue agora mesmo um papel e marque aonde você quer chegar. Um sonho de curto prazo, um sonho de médio prazo, um sonho de longo prazo. Então, planejar é você ter várias metas, não uma só. Um exemplo que eu posso dar. Daqui X anos eu quero ter um imóvel pago no Japão. Tá. Qual é o valor desse imóvel? Quanto que você precisa começar hoje a economizar, a guardar, a focar para que você consiga realizar esse sonho? Porém, além do sonho grande, eu aconselho você ter um sonho pequenininho, um sonho dentro de um ano. Você quer, de repente, um sapato, uma bolsa, um perfume, algo que podemos chamar de supérfluo, mas que você tem vontade de ter, tá ok? Quanto custa? Então vamos nos programar para realizar esse sonho, mesmo que seja pequenininho. Um sonho, quando ele é pequeno ou ele é grande, quando ele é realizado, vibramos de alegria. Por mais que seja pequenininho, dá muita alegria. E essa alegria em realizar um sonho dá muito mais vontade de você viver, de você continuar agindo. Então eu convido você a colocar no papel hoje, começar agora a planejar e colocar no papel 3 sonhos: curto, médio e longo prazo. Outro detalhe importante, eu comentei com vocês que eu ia falar como eu planejo. Nós estamos no meio do ano de 2020, né? Para ano 2021, eu já sei que eu vou estar no Japão
Então em maio vai vir imposto de carro. Em junho começa a vir o imposto residencial. Começa a vir o imposto de saúde, do seguro-saúde, as parcelas. Que mais? Para quem tem imóvel, vem o IPTU. Então, como eu já sei que daqui um ano vai ter essas parcelas para mim pagar, se eu começar hoje, fizer um planejamento hoje e começar a guardar o dinheiro, que provavelmente do imposto que vai me chegar no ano que vem, para quem tem carro já sabe qual é o valor. O seguro-saúde, você calcula pelo valor que você pagou esse ano. E se você consegue começar a separar, você vai separar muito pouco. E quando chegar no ano que vem essas parcelas, você já tem o dinheiro em mãos. Mas Solange, nós estamos vivendo uma pandemia, tem várias pessoas sem trabalhar. As pessoas que estão recebendo o KYOTAT, que é a ajuda que o governo está pagando para a empresa, para a pessoa poder ficar em casa, é muito pouco. Essa semana eu consegui conversar com pessoas que recebeu tão pouco que não dá nem para pagar o aluguel. Então, aí a pessoa pode me perguntar, como? Se eu recebi tão pouco e você está falando para mim começar a planejar o meu imposto do ano que vem. Sabe por quê? Por mais que seja pouco, se você tem uma meta, nem que for racoen, para o imposto do ano que vem, você começar a guardar agora, vai dar diferença para ano que vem. Então, planejar é muito mais que colocar no papel. É tomar decisões que muitas vezes não é fácil. Por quê? Imagine eu cheia de envelopinhos. Envelopinho do imposto de um carro, envelopinho do imposto de saúde, envelopinho do IPTU. Gente, a hora que o sapato aperta, como dá vontade de abrir o envelope? E falar, mas eu tenho ali 5 mil, 10 mil, eu vou pegar e depois eu vou repor. Nunca acontece a reposição. Muito difícil acontecer. Então, por mais que tenha, você tem que ter o foco que ali eu não posso mexer. Então, se você não consegue deixar um envelopinho com dinheirinho guardado para o próximo propósito, coloque no banco. Coloque no banco para você ter menos acesso a esse dinheiro. Então, novamente, o tema de hoje é como eu faço o planejamento, né? Então, eu, Solange Wada, gosto de fazer o planejamento focando o próximo ano. Por mais que não seja, como eu falei agora, os meses pode estar difícil para algumas pessoas, quando você foca e você sabe onde você quer chegar, você consegue eliminar o que é supérfluo. E o que é supérfluo hoje? Hoje, supérfluo é eu ir no shopping e comprar uma roupa, comprar um sapato, comprar um perfume, comprar uma bolsa. Hoje isso é supérfluo. Por quê? Eu posso passar, eu consigo viver, eu não vou morrer se eu não comprar este mês algo supérfluo. Agora, se eu não comprar o básico que eu preciso para viver, uma comida, né, um shampoo, um sabonete, uma pasta de dente, isso eu vou precisar comprar. Agora, o que é supérfluo, eu vou conseguir sobreviver sem. E aí, o que você faz? O que você conseguiu economizar de supérfluo, você joga para o ano que vem, para os seus impostos. Se você nunca conseguir fazer do envelopinho, é difícil chegar lá. Por quê? Ano que vem eu começo. E aí tá assim, sempre no ano que vem começa. Quando eu iniciei a fazer o planejamento de investimento, eu convidei várias pessoas. Nós temos amigos, sabemos que moram no coração. E a gente quer levar todo mundo conosco. Quando a gente começa a estudar, a pensar e a ver que há possibilidade de mudança, a gente quer levar todos à nossa volta. Só que nós temos que entender que nem todos estão prontos e nem todos querem. Às vezes, na mente, na cabeça, ele fala que quer, mas não consegue. E quando a gente fala, não, vai, tenta que você consegue, muitas vezes nós estamos até atrapalhando essa pessoa. Porque a gente vai acabar sendo uma pessoa chata. Ela vem a Solange falar de novo em economia. Agora, ser mesquinho é diferente de economizar. Ser mesquinho é aquela pessoa que passa a vida toda economizando. Ela não vive, ela não curte a vida. E a vida é curta. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Então, passar a vida toda com mesquinharia é muito triste. Nós devemos levar com equilíbrio. Então, não gastar o que não tem para mostrar de aparência, mostrar um carrão, uma roupa, uma bolsa que está devendo, né? Então, assim, eu acredito que se você está andando bem arrumada, mas devendo lá na loja, quando você encontra com a pessoa que você deve, você não deve se sentir bem. Quando você dorme e coloca a sua cabeça no travesseiro, também você acaba falando, puxa, eu devo isso, eu devo aquilo. Então, isso eu chamo de não ter equilíbrio. É falta de equilíbrio. Por quê? Quando você tem equilíbrio, você tem paz de espírito. Mesmo que você comprou algo parcelado, você sabe que você vai conseguir pagar. E você tem a sua meta. Você não vai tirar de um lugar para colocar no outro. Isso é falta de equilíbrio. E nós podemos muito bem aprender sobre o equilíbrio e conseguir chegar nas nossas metas. E como eu falei agora há pouquinho, quando você tem uma meta realizada, você consegue realizar outras metas. Então, para nós não fugirmos do tema, como eu faço o planejamento. Então, eu, Solange Wada, gosto de planejar o 2020, o 2021 dentro de 2020, né? Então, como nós já sabemos mais ou menos o que precisamos pagar, por que não já ir separando de pouquinho? Isso vai trazer uma certa facilidade para o ano de 2021. E aí eu sempre falo da colchão financeiro. O que é um colchão financeiro? É você ter um colchão macio? Não, é você ter uma liberdade e ter um valor que você possa passar os meses, por exemplo, agora que veio a pandemia. Então a maioria, boa noite Milton, boa noite Rosana, tudo bem? André também, minha bura, acabou de entrar, boa noite. E nós estamos falando em planejamento. Como planejar, como eu planejo, né? Então vamos lá, continuando aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para que eu possa estar nós fazendo esse bate-papo aí, tá bom? Então, voltando a falar do planejamento, quando nós temos um foco, passar por uma restrição não é tão triste quando nós não temos o foco. Porque um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Um exemplo, deixa eu ver aqui, bem fácil. As amigas vão passear em X lugar, um tal lugar. Lá nós vamos ter o gasto de hotel, o gasto dos passeios, a comida. Isso estava no meu planejamento? É gostoso estar com ela? Sim. Estava no meu planejamento? Então o dinheiro está separado. Não estava no meu planejamento? Passa o cartão aí, depois você paga. Quer dizer, aqueles momentos que eu tive de prazer gostoso ali com aquela turma, pode me trazer um tormento no mês seguinte. Porque quando chegar no mês seguinte, se eu não tiver dinheiro para pagar o cartão, toda aquela felicidade que eu tive aqueles dias, aqueles momentos de prazer com as amigas, na curtição, vai acabar e vai virar em pesadelo. Por quê? Meu Deus, e agora eu preciso pagar meu cartão e agora tá difícil eu pagar e eu não tenho esse dinheiro. Será que vale mesmo a pena aquele tempo, aquelas horas de prazer, por vários dias de preocupação se vai conseguir pagar o cartão ou não? Agora, se você planejar, tal mês nós vamos fazer esse passeio, vai se gastar valor X, e você já deixar separado esse valor, você vai com muito prazer e depois você não tem um pesadelo. Então isso que eu gostaria de passar para vocês. Muitas vezes conheço pessoas que foram viajar e dividiram a viagem 12, 24 vezes. Ela foi e voltou, continua pagando e nós não sabemos o dia de amanhã. Quem imaginava, por mais que falou, talvez venha uma crise, talvez vai diminuir o trabalho, mas quem imaginava que ia diminuir tanto assim? Então, quem fez uma dívida no ano passado, foi viajar, por exemplo, parcelou no cartão, hoje está passando um sufoco para pagar. Será que esse sufoco que vai passar agora compensa o prazer que deu a viagem no passado?
Então vamos ver se tem uma mensagem aqui. A Marlene Machado, eu só entendi aqui para mim pagar, para eu pagar. Eu não consegui entender sua pergunta, Marlene. Se você puder fazer uma pergunta, eu não entendi o que você quis dizer, viu? O Rubens Tabata também está nos assistindo. Obrigada, Júnior. Obrigada, Portalmi, por mais essa chance em poder estar falando um pouquinho da minha vida. E eu gostaria de falar para vocês também os erros que eu fiz. Sim, eu planejei e eu fiz alguns erros. Então, nós vamos falar mais para frente sobre os erros que eu, Solange, cometi para que vocês aprendam com o meu erro. Porque diz que é super inteligente você aprender com o erro do outro e não precisar passar pela mesma dificuldade, os mesmos erros que eu tive. Então, Júnior, as próximas lives, eu gostaria de continuar falando no tema planejamento e falar para vocês a minha experiência onde eu errei. Né? Vamos ver se a Marlene mandou a pergunta inteira, porque eu não consegui entender, Marlene. Boa noite, Flor. Boa noite, Lio Akamoto também está nos assistindo. E, mais uma vez, nós estamos falando sobre o planejamento, como é tão importante, mas como é difícil. Não é uma coisa fácil. Por quê? Se fosse fácil, a maioria das pessoas estariam fazendo, tá? Mas precisamos de disciplina, precisamos, às vezes, de falar não, mesmo sendo tão difícil. Imagine, as amigas indo passear, você quer ir e você tem que falar não. Não é fácil. Porém, como eu falei para vocês, se for para passar um tempo feliz e depois passar meses sofrendo por um passeio que durou 2, 3, 4 dias, uma semana, você sofrer meses por isso, será que realmente vale a pena? Então, muitas vezes, quando nós abrimos a mão de algum supérfluo, ou de algum passeio, ou de algum convite que você recebeu e você não estava preparado, pode ser que dá uma dorzinha na hora, mas muitas vezes isso vai lhe trazer um conforto no futuro. E aí você vai pesar qual que vale mais a pena. Então, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado a pensar junto conosco. Boa noite, Cristiane, tudo bem? A Pri também entrou agora. Boa noite, Pri, tudo bem? Eu gostaria que vocês pensassem, cada um pensasse em você, não precisa responder aonde você quer chegar. Qual é o seu foco? O que você conseguiu até hoje e aonde você quer chegar? Para você que conseguiu muita coisa até hoje, parabéns, continue assim, continue crescendo. Mas você que falou, nossa, até hoje eu só dei cabeçada, eu fiz tudo errado, eu não juntei nada, você ainda dá tempo. Por que dá tempo? Porque quando você resolve o que você vai fazer, você consegue fazer. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Então, quando você foca, vai ter várias coisas para te atrapalhar. E aí você precisa decidir se é isso mesmo que você quer. E muitas vezes, como eu falei agora, não é fácil, tá? Fazer um planejamento não é só sentar e colocar ali no papel que vai dar certo e vai ser daquele jeitinho. Não. Muitas vezes a gente coloca no papel e começa a dar tudo errado. Mas o que você tem que fazer? Desistir? Ah, comigo não dá certo não. Não. Você tem que persistir. É a persistência que vai levar você ao sucesso. Imagine uma pessoa que montou uma empresa e quebrou uma vez. Se ela nunca mais tentar, ela vai passar a vida toda frustrada falando, eu não nasci para empreender. Mas, se ela tentar de novo e tentar de novo, ela vai chegar no sucesso. E por mais que ela quebre, ela vai conseguir ser maior ainda. Por quê? Porque ela obteve experiências. E com essas experiências, ela vai conseguir agregar mais conhecimento e a não praticar o mesmo erro. Então, vocês que estão aqui comigo hoje, vocês não escutaram dos meus erros, mas eu errei bastante. E eu vou querer compartilhar isso com vocês nas próximas lives, para que você aprenda com os meus erros. Eu acho muito interessante aprender com os erros de outras pessoas, fica mais fácil pra gente. Então, se você quiser saber aonde eu errei, não falte nas nossas lives que acontece a cada 15 dias, na quarta-feira, 8h30 da noite. E aí eu convido você que ainda não me acompanha no meu canal, Solange Uada. Eu tenho um canal no YouTube,
Me acompanhe também nas redes sociais com o meu próprio nome, Solange Wada. No Insta eu acabei ficando com 2 perfis, né? 2 contas, né? Eu tenho a Solange Wada e a conscientização financeira. A Solange Wada, eu posto coisas do dia a dia, mais se eu vou comer com a família, algo que eu achei interessante. Na parte de conscientização financeira, são mais frases para incentivar vocês a continuar firme no propósito, em planejamento, na parte de conscientização financeira, que não é nada fácil, mas se você persistir, você consegue chegar lá. Se eu estou conseguindo, certeza que você também consegue. Basta persistir. Por quê? Nós somos humanos, o humano erra mesmo, mas podemos crescer e aprender com os nossos erros. Os nossos erros não é pra gente ficar chorando e falando: "Oh, eu errei de novo, oh Deus, oh vida, eu sabia que isso não ia dar certo". Não, os nossos erros é pra falar: assim não deu, então vou fazer diferente. E aí você consegue chegar lá. Vamos ver se tem mais uma mensaginha. Gente, depois que passa dos INTA, a gente precisa ficar colocando e tirando óculos na hora de ler as mensagens, né? Olha, a Rosângela falou que está escutando bem. Já a Flor disse que não está conseguindo escutar. Então eu vou mudar um pouquinho aqui e vou colocar aqui. Boa noite, Flor. Será que agora conseguiu melhorar o áudio? Se a Flor conseguiu escutar melhorzinho, manda um joinha para mim, por favor, né? E a próxima live vai ser na página aqui no dia 8 de julho. Então, no dia 8 de julho, eu estarei falando para vocês os 5 erros que eu tive. Ó, Flor, obrigada, viu? Ela disse que agora melhorou o som. E os 5 erros que eu cometi em minha vida financeira. Gente, vai ser a primeira vez que eu vou estar falando abertamente ao público sobre os erros que eu cometi. Por que eu achei interessante falar dos erros? Porque muitas vezes vocês do outro lado podem pensar: é que ela é sortuda, o dela tá dando certo mesmo, tudo que ela faz dá certo. E não vê as dificuldades que nós passamos ou os erros que nós tivemos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês passem a conhecer também, não só o lado que deu certo, mas que vocês possam conhecer os erros, porque, como eu falei agora há pouquinho, todo ser humano erra. E eu também errei feio e errei várias vezes. Então, eu acredito que os meus erros, se servir como um aprendizado para vocês, para mim já está ótimo. Além de eu ter errado e eu aprendi com os meus erros, se alguém conseguir levar isso, a ter um aprendizado com esses meus erros, gente, vai ser muito bom. Gente, eu tô agradecendo a vocês que estão mandando coraçãozinho, joinha, um monte de estrelinha, bombinha, alguma coisa assim. Muito obrigada por todos vocês estarem aí do outro lado compartilhando. Graças a vocês e com vocês eu posso estar aqui contando a minha experiência e incentivando vocês a manter o planejamento, e quem não fez o planejamento que possa estar fazendo um planejamento, porque, gente, sem planejamento e sem saber onde quer chegar, a gente não vai em lugar nenhum. Por quê? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, é muito bacana. Por quê? Porque você vai planejar. Caiu, levanta, continua, tropeçou, uau, quase caiu, mas continua, porque você sabe onde você quer chegar. E na live passada eu comentei que hoje nós estamos todos no mar, estamos todos, alguns no navio, outros estão numa grande embarcação, outros estão em barquinhos de papel, porém estamos todos no mesmo mar. Agora, se você vai conseguir chegar do outro lado, vai depender. Porque se seu barquinho for de papel, provavelmente no trajeto ele vai se derreter. E aí, você vai naufragar. Vai morrer afogado. Porém,
se você sabe onde você quer chegar e você continuar ali remando, 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 você vai conseguir chegar em terras secas, você vai conseguir chegar no seu destino, tá? Então o importante é não morrer no meio do caminho, é não naufragar, mas mesmo com muita dificuldade é você chegar lá do outro lado. E eu espero encontrar muitas pessoas do outro lado, inteiras, vivas e falando, gente, agora que eu passei por essa tempestade, eu consigo passar por qualquer outra tempestade. Por quê? Como estamos vivendo uma pandemia e a renda de muitas pessoas caiu muito, mas se você conseguir passar por esse momento, vai ser uma experiência única para você. Espero que seja uma experiência única. E depois disso, você vai falar, ufa, se eu passei por essa, eu estou pronto para enfrentar outras. Então, estamos dando aí meia hora de live, né? E eu gostaria de encerrar essa live hoje e antes de encerrar, já convidar vocês para que no dia 8 de julho, uma quarta-feira, 8h30, vocês estejam comigo aqui para escutar os 5 erros que eu, Solange, cometi. Eu não tenho vergonha de contar para vocês, porque foi um erro com aprendizado, e se você que está aí do outro lado conseguir aprender com o meu erro e não fazer o mesmo erro, eu serei muito mais ainda feliz por você ter aprendido com os meus erros. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Uma ótima noite para vocês. Portal Me, gratidão por mais uma chance em ter aqui esse bate-papo com vocês aí do outro lado. E até a próxima, no dia 8 de julho. Nos vemos aqui nesse mesmo horário. Sayonara!